continua o diálogo. Pode ser Henrique com Luana? Pode ser. Vão bem, respondi notando que sua mão estava fria e frágil. Que ótimo, dê lembranças minhas a eles. Claro, respondi. Continua com seus desenhos? Continuo. Ainda quer desenhar histórias em quadrinhos, já? Estou tentando. Que bom, o mundo precisa de mais imagens engraçadas, mas em que posso ajudá-lo? Só preciso de tinta preta. Você está com sorte, tinta preta é uma das poucas coisas que ainda tenho. Ele saiu de trás do balcão e foi até a prateleira próxima. Antes costumava ter um pequeno exército de frascos de tinta de diferentes tamanhos e cores arrumados em fileiras apertadas, como peças de xadrez. Agora, havia apenas 2 pequenos frascos. Quantos você quer? Eu esperava comprar diversos frascos, mas de repente me senti mal em desfalcar seus já escassos suprimentos. Bem, eu levaria... Opa! Ah, tá. Vai, pode ir. É o Henrique. É o Henrique? Tá, vai. Bem, eu levaria os 2, mas não quero deixá-los sem nenhum. Bobagem. É para isso que estão aqui, para serem vendidos. O senhor vai receber mais? Quem sabe? Ele deu de ombros. Por causa das leis contra negociar com os judeus, nenhum dos meus fornecedores pode me vender mais. Ainda tenho alguns poucos itens, mas a maioria vem de lojas de proprietários judeus. E eles enfrentam seus próprios problemas para conseguir suprimentos. Estou com o que posso. Ele trouxe os frascos de tinta para o balcão e colocou-os num saquinho de papel pardo. Entreguei-lhe o dinheiro. Não estaria interessado em levar uma maçã. Ou, quem sabe, alguns ovos? São frescos, da fazenda do meu primo. Notei o quanto seu casaco estava puído. Os olhos estavam úmidos e amarelados e traíam seu desespero enquanto aguardava minha resposta. Claro. Vou levar uma maçã. E que tal uma para sua irmã? Só mais alguns centavos. Vai. Hesitei. Na verdade, eu não tinha os centavos extras para gastar. Mas Herr Greenberg parecia precisar deles ainda mais do que nós. Tudo bem, concordei, escolhendo outra maçã do cesto. Pode seguir, Luana. Estar ali na loja me fez lembrar da Greta e de nosso segundo beijo. Eu ainda levava no bolso seu pingente de trevo. Ainda me agarrava a chance de que um dia poderíamos ficar juntos. Pensei em perguntar a Herr Greenberg se ele havia estado na loja para comprar algo. Contudo, ele parecia tão perdido e distante que me pareceu improvável que se lembrasse, mesmo que ela tivesse estado lá. Antes que eu saísse, Herr Greenberg aproximou-se e colocou as mãos na minha cabeça. Fechou os olhos e silenciosamente recitou um prece curto em hebraico. A princípio foi estranho sentir as mãos do velho homem em minha cabeça. Mas depois, embora eu não entendesse hebraico, comecei a achar as palavras e a leve melodia calmantes. Observei seu rosto e enquanto ele fazia a prece, sua testa franzida relaxou e a boca curvou-se num sorriso, leve e determinado, como se as palavras tivessem lhe dado conforto interior e talvez até mesmo força. Quando abriu os olhos, disse: essa foi a Tefillet Haderich. Não sei ler isso, prof. Uma prece para fazer uma viagem em segurança. Tenha cuidado lá fora, Carl. Voltei à galeria e encontrei estranhamente silenciosa e calma. Como o ambiente era pequeno, em geral eu sabia de imediato se havia alguém em casa e exatamente o que estava fazendo. Circulei pelo espaço e chamei, mas ninguém respondeu. Eu tinha de ir ao banheiro, mas a porta estava trancada. Bati. Como não houve resposta, bati de novo, mais alto. Halo? Chamei. Hello? Chamei. Estou no banho, Carl, respondeu minha mãe finalmente. A senhora está bem? Já, estou bem. Continuo? Camila, pode ler? Giovanni? Eu tô sem o livro, prof. Olha, ficar ouvindo assim, sem ter o livro, não deve ser fácil de acompanhar, hein? Mas eu tô Vai, acompanhando. Arthur.
Tá no mudo, prof. Se mudou, prof. Motor. Antes do Arthur continuar, eu troquei sem querer. Eu queria ver algumas palavras. Quando ele diz assim, estoco o que posso, o que quer dizer isso? Pra que ele conseguir comprar, ele vai estocar, tipo, deixar ali sobrando. Isso. Tá? Ele vai, só que ele tem o problema. Qual é o problema que ele tá? Por que ele está desabastecido? Por causa das leis que limitam o comércio com os judeus? Tá? As pessoas estão proibidas. E tem um trecho aqui que eu achei bem legal, que tem antes, costumava ter um pequeno exército de frascos de tinta de diferentes tamanhos e cores, arrumados em fileiras apertadas como peças de xadrez. Aqui nesse texto, nesse trecho, tem uma comparação e uma metáfora. Qual é a comparação? Qual que é o parágrafo, prof? O parágrafo na página 258 Eu li é o esse aí, penúltimo. Diz assim, ele saiu de trás do balcão e foi até uma prateleira próxima. Antes, costumava ter um pequeno exército de frascos de tintas de diferentes tamanhos e cores, arrumados em filas apertadas como peças de xadrez. Exército de tinta? De frascos? Um exército de frascos de tinta, um pequeno exército, é uma comparação ou é uma metáfora? Uma metáfora? É uma metáfora, porque ele diz que é um pequeno exército. E, na verdade, o que ele quer dizer é que parece, mas ele diz que é. Então, é uma metáfora, quando eu comparo duas coisas sem usar um elemento de comparação. E qual é a comparação que tem nessa frase? Duda? Oi, prof. Pode responder. É que eu não ouvi, o meu pai chegou e falou comigo. Tá, eu estava perguntando qual é a comparação que tem naquela frase. Quem é que achou uma? É que, fala, Oi? é que ele fala que tinha um exército de frascos e agora só tem 2 frascos. Isso. Essa hora É isso aí. é a metáfora. E a Estela está dizendo como peças de xadrez. Muito bem. Isso é uma comparação. Qual é o elemento, qual é a palavra que mostra que isso é uma comparação? Como? Como? Né? Então, essa conjunção mostra a comparação. É como se fossem peças de xadrez. Tá? Outra coisa que eu queria falar é aqui quando diz assim: comecei a achar as palavras e a leve melodia calmantes. Por que a palavra calmantes está no plural? Porque são várias palavras. Quais? Comecei. Mas e se fosse uma palavra? Comecei a achar a palavra e a leve melodia calmantes. Mesmo que elas estivessem no singular, por que ficaria no plural? Porque são 2 elementos. Henrique, muito bom. Porque são 2 elementos. Ele achou as palavras e a melodia calmantes. Achou que essas coisas eram calmantes. Muito bem. Isso é um predicado verbo nominal, porque é como se tivesse, ao mesmo tempo, achei que a melodia e as palavras eram, é como se tivesse um verbo de ligação aqui. Eram calmantes, acalmavam. Tá? Mesmo ele não tendo entendido o que o velhinho dizia, ele sentiu a intenção, vamos dizer assim. Já aconteceu isso com vocês? De ouvir uma coisa que vocês não entenderam a palavra, mas vocês entenderam a mensagem em outra língua? Já? Tem uma história muito interessante que uma mulher entrou num palco, ela era... de onde ela era? Acho que ela era... E ela entra num palco de gente que só falava inglês, por exemplo, fala uma coisa assim, e as pessoas riem e choram enquanto ela fala,
e ela estava dizendo o alfabeto, os números, mas ela estava dizendo com tanta emoção, como se aquilo fosse um texto, que ela emocionou a plateia. Em inglês também já aconteceu isso. Eu entendi a pergunta, mas tem uma palavra ali que eu não entendi, tipo, a última palavra da pergunta, assim. Em inglês, às vezes, acontece isso muito. Mas tem uma palavra. Às vezes, se a palavra é a chave da pergunta, daí a gente não tem como saber. É. Às vezes, se Às vezes foi a chave da pergunta, eu não entendi daí. Entendi todas as palavras, menos o que ela estava perguntando, assim. Às vezes, se a gente pesca uma aqui e uma ali, a gente sabe, bom, estou falando de tal assunto. Ou aqui a pessoa quer tal coisa. Eu sempre lembro que um dia que eu estava estudando com uma menina, e estava estudando espanhol, que dizia assim, procure no dibujo tal e tal animal, um leão, um cachorro. E ela achou o leão e o cachorro e continuou procurando. E eu disse, o que você está procurando? Estou procurando o burro. Essa aí tava sabendo legal. É? Não, ela estava aprendendo. É que eu li para ela o título do exercício. Então ela pensava que era burro. Mas era dibujo. Sabem o que é dibujo, né? O que é um Sim, dibujo? desenho. Desenho. E eu, por sorte, eu me dei conta logo. Ela não ficou ali meia hora procurando burro. Tá. Então vamos lá. Era o Arthur agora, né? O último parágrafo da página 260. A mãe disse, estou bem. Aí o narrador vai falar, Arthur. Tô sem micro. Quem vai ler para nós? Voluntário? Eu perdi onde é que tá, pode me falar. Último parágrafo da página 260. Porém, sua voz não parecia nada bem. Soava fraca e cansada, como se estivesse falando de muito longe. Parei junto à porta e escutei, mas só ouvi o ligeiro ruído da água quando ela se mexia na banheira. Resolvi bater de novo dali a 10 minutos. Assim que me virei para seguir para o meu quarto no porão, ouvi um som baixo vindo da área principal da galeria. Retornei até as cortinas que serviam de parede e escutei soluços. Hilde? Vá embora, disse ela. Trouxe uma maçã para você. Não quero maçã. Você está bem? Eu disse para você ir embora. Quero ficar sozinha. Enfiei a cabeça e vi pela cortina Hilde deitada na cama, com o rosto voltado para baixo. Um pequeno diário estava aberto à sua frente. Ela o fechou rapidamente. Por trás das lentes grossas de seu óculos, seus olhos cintilaram de raiva. Eu disse para ir embora. Será que não posso ter nenhuma privacidade? Mamãe está bem? O que você acha? Algum dia ela já esteve bem? Aconteceu algo para que ela ficasse assim? Não sei. Ela já estava lá quando cheguei em casa. Agora, quer sair? Senti um cheiro forte de enxofre vindo de algum lugar no cômodo. Olhei para baixo e vi o casaco de Hilde no chão, ao lado da cama, coberto por uma camada de gosma amarelada. O que aconteceu com seu casaco? Me acertaram no tiro ao alvo. Tiro ao alvo? No fim do dia, os garotos da juventude hitlerista nos esperaram do outro lado da rua, na frente da escola. E quando saímos, eles atiram ovos podres em nós e gritam: 10 pontos para quem acertar a primeira judia. Você contou aos professores? Eles têm mais medo que nós. Só nos dizem para correr e manter a cabeça baixada. Foi a primeira vez que me acertaram. Sinto muito, Izzy. Você não sabe como é ter cara de judeu, Cal. Simplesmente não sabe. Também não é fácil para mim. Não é a mesma coisa. Sua aparência é normal. Tudo em mim é judeu. Meu nariz, meu cabelo, minha pele, tudo. Vamos, alegre-se. Vou ler para você um livro de Wizig, um Spatz ou algum outro. A aventura está no ar, eu disse, esperando que ela respondesse completando seu chamado à ação. Wizig, um Spatz, disse ela. Esses livros são para bebês. Tenho 11 anos, Carl.
Ninguém nessa família parece notar, mas não sou mais uma garotinha. Hilde tinha razão. Eu não havia notado de fato, mas no decorrer dos últimos meses, Hilde fizera a sutil transição de criança para pré-adolescente. Seu rosto estava mais fino e suas pernas e braços estavam se tornando mais longos e finos, como os meus. Eu podia ver a sombra de uma mulher logo abaixo da superfície. Eu noto você, Hilde. Menti. Sentei-me ao lado e tentei pôr a mão em seu ombro. Ela se afastou. Ah, sei. Tudo que você nota é assim mesmo em seu boxe idiota. Não é verdade. Você sabe que dia foi ontem? Ontem foi quarta-feira. O que isso tem a ver com? Foi meu aniversário. Meu coração afundou no peito e minha boca ficou seca. Como podíamos todos ter esquecido? Senti uma pontada aguda de raiva em mim mesmo. Ainda mais de meus pais. Era filha deles, afinal. Ah, Wenzig, sinto muito. Ah, sei. Olha, ainda podemos fazer uma festa. Não quero festa idiota nenhuma. Não quero nada. Hilde, só quero ficar sozinha. Não dá para ter privacidade aqui. Você pode descer para o porão, se precisar de privacidade. Não quero ir para um porão, nem para um quarto idiota atrás de uma cortina. Quero nosso antigo apartamento. Quero que tudo volte ao normal. Ela começou a chorar. Hilde, vem cá, está tudo bem? Ela se levantou da cama de um pulo. Não está tudo bem, Carl. Sei que não está. Você sabe que não está. Mamãe, papai, todos sabem que não está. Ela correu para fora do quarto e saiu pela porta da frente. Hilde, espere! Gritei atrás dela. Mas era tarde demais. Quando cheguei à porta, ela já havia desaparecido rua abaixo. Voltei para dentro e olhei o quarto de Hilde. Her Carrot ainda estava na mesinha ao lado da cama. Mas, à exceção dele, a maioria dos objetos infantis que enfeitavam seu antigo quarto havia desaparecido. Na verdade, o espaço tinha muito poucos toques pessoais. Sentei-me na cama e peguei o diário em que ela estivera escrevendo, sentindo-me geralmente culpado por bisbilhotar. O diário estava cheio de poeminhas e observações sobre nossa vida e contava a história da tristeza e do isolamento cada vez maiores de Hilde. Em uma página mais recente, descobri o seguinte poema: Careca. Minha mãe costumava dizer que eram anéis de chocolates. Agora, porém, são mais como uma corrente ferrujada. Horríveis elos castanhos escuros. Se ao menos fossem louros e lisos, ninguém teria motivo para odiar. Minha única esperança é cortá-los e ficar ainda mais feio do que sou hoje. Talvez então me deixem em paz e eu possa ficar invisível, a sós comigo mesma. Obrigada, Tiago. Do que ela está falando nesse poema? Dos cabelos dela. Dos cabelos, que eram cor de chocolate, né? E agora ficaram mais escuros. O que isso estava perturbando a menina? Era só uma questão de aparência, assim, de amor próprio? Autoestima? Não, era por causa que todo mundo era loiro na Alemanha, e daí, como ela tinha cabelo escuro, isso entregava que ela era judia. Claro que não era só o cabelo, porque, por exemplo, até o Hitler tem cabelo preto, né? Cabelo Mas preto. é a pele, tudo, né? Tipo, o jeito, a Oi, forma. Giovanni? É o quê? Mas é que é, tipo, tudo a pessoa que é alemã, até o jeito do rosto, assim, é meio diferente, né? Eu sei porque eu tenho Muito bem. a feição do rosto. O formato do rosto, o formato do nariz, o tipo de boca é que denunciavam, entre aspas, a origem dela, né? Que era mais parecida com o pai, né? Então, ela era perseguida por isso. Isso aí faz vocês pensarem em que na nossa sociedade? Racismo. O racismo, né? Xenofobia, Oi? xenofobia, intolerância religiosa. Xenofobia, o racismo. Uma pessoa que só pelo aspecto, né? É discriminada, independente de qualquer outra coisa. Ela chega num lugar e ela já é tratada diferente por alguma coisa só que a pessoa olhou e viu no jeito dela, que é o que está acontecendo com a Hilde aqui, e que é o que acontece
com o racismo na nossa sociedade. Parece que, em vez de ir melhorando, está piorando, né? Que tem muita situação que acontece com pessoas negras que a gente não consegue imaginar que aconteceriam com pessoas brancas, que fariam aquilo com uma pessoa branca. Né? Então, aí às vezes o agressor diz, não, mas não era porque ele era negro. Não, a pessoa nem se dá conta quando ela faz isso, às vezes. Ela nem se dá conta que ela tratou diferente pela cor ou pela aparência da pessoa. Né? Então, é muito, muito, muito grave e acontece no nosso livro. E vejam, o Cal diz, ele realmente não consegue se colocar no lugar dela, porque com ele isso não acontece. Né? Porque ele não tem esse perfil, essa aparência que ela tem. É muito triste, né? E aí ela fica desejando estar careca, o poeminha dela, dizendo que ela quer, não só ela quer ficar careca, como ela quer ficar invisível. E esquecer a data do aniversário, o que vocês acharam? Por que ele ficou tão arrasado, o irmão, quando descobre isso? Por que ele ficou furioso com os pais? Ficou furioso com ele próprio, mas também com os pais. Porque nem eles se lembraram do aniversário da irmã dele. E aí? eles eram os pais dele, tipo. Era por isso que Claro, ele tinha feito alguma o coisa. aniversário... Oi? Era para os pais terem feito alguma coisa para ela de aniversário. O dever deles. Né? Nem que fosse falar alguma coisa, né? Ele acha que, como muita gente acha, né? No dia do aniversário a pessoa fica mais sensível e os outros nem se lembrarem, é muito horrível. Eu tive uma colega numa outra escola que foi demitida no dia do aniversário dela. O diretor que chamou para demitir não sabia que era aniversário dela, claro. Mas ela ficou tão magoada, mas é meu aniversário. Como uma coisa dessas podia acontecer 324 dias do ano, não precisava ser no dia do aniversário. Né? Claro que o fato de ser motivação. Oi? Motivação. Motivação? É. Tá, eu disse 324 em vez de 364. Para ver se alguém ia me corrigir. Mas é que os outros dias todos ela estaria em férias. Quem pode continuar depois do poema? Voluntário? Yasmin? Yasmin? Ia estar na sala? Vocês ficam ouvindo o barulho do ventilador que está ligado aqui? Não. Não? Eu não ouço. Só para saber se atrapalha. Ô, gente, vamos lá, quem é que pode ler? Duda? Onde é que tá, prof? Que eu me perdi, eu comecei a ler. Embaixo do poema, página 264, fechei o diário e eu coloquei com cuidado de volta sobre a cama. Eu vou lendo até tu te encontrar. Não havia me dado conta da dor profunda e do alto desprezo que Hilde vinha sentindo. Também me espantou como seu texto era maduro e forte. Aquelas não eram as palavras de uma criança, mas de uma jovem artista com talento verdadeiro. Definitivamente ela deixava o Winzig em Spatz para trás. Foi então que notei que a sua coleção de livros de Winzig em Spatz não estava na prateleira. Teria ela realmente se livrado deles? Aquilo fez com que eu me sentisse ainda mais irritado e impotente. Procurei em sua cômoda, mas não estavam lá. Finalmente olhei debaixo da cama e encontrei-os escondidos atrás de uma pilha de suéteres velhos. Respirei aliviado ao ver os livros, como se sua presença ali confirmasse que a antiga Hilde ainda existia em algum lugar.
Duda? Recoloquei os suéteres no lugar, escondendo os livros. Depois peguei seu casaco de lã e o levei para a nossa cozinha improvisada. Usando um balde de água e uma escova, lavei o ovo, o que havia endurecido parcialmente por dentro da trama apertada de lã. Escovei o casaco, deixando o mais limpo que pude, e levei de volta para o quarto dela, estendendo-o sobre a cama. Voltei para a porta do banheiro e bati. Mamãe? Mamãe, está tudo bem? Sim, Carl, respondeu ela com uma voz fraca. Ia dizer algo a respeito de Rio de mamãe, mas ela me pareceu tão perdida que receei deixá-la ainda mais nervosa. Então apenas virei-me e desci as escadas para o meu quarto no porão, a raiva crescendo dentro de mim. Despi a camisa e fiz uma série de abdominais até perder as contas e sentir os músculos da barriga queimarem. Em seguida, passei para as flexões de braços e de novo fiz tantas que perdi as contas e os músculos dos ombros, tórax e braços começaram a tremer com esforço. Continuei até que os tremores e a queimação em meu corpo ficaram tão intensos que meus braços cederam e caí com o rosto contra o chão. Deixei minha face descansar no solo enquanto respirava, ofegante, inflando meus pulmões exaustos. Então, me levantei com dificuldade e me posicionei de frente para o pequeno espelho que pendurara na parede ao lado de sua cama. Olhei meu reflexo e pela primeira vez tive real noção da completa transformação física que meu corpo sofrera ao longo dos últimos anos. Meus ombros estavam largos e arredondados. Veias grossas recobriram meus bíceps e antebraços bem definidos. Os músculos do tórax e o abdômen formavam uma fina camada de proteção sobre a barriga. Minha estrutura óssea agora estava recoberta por músculos. A expressão amedrontada em meus olhos se fora, dando lugar à determinação e raiva. Até minha acne melhorara. No entanto, apesar de toda a minha força física, jamais me sentira tão fraco, porque era incapaz de secar as lágrimas dos olhos de minha irmã ou de livrar seu coração da tristeza. Naquela noite, apanhei os ovos nos frascos de tinta que comprara na loja de Herr Greenberg. E tentei desenhar uma tirinha de Winzig und Spatz para animá-la, mas todas as ideias que me ocorriam pareciam ocas, pouco originais ou sem graça. A caneta não me levava mais a um lugar algum que tivesse importância. Ótimo, obrigada. Qual é essa figura de linguagem que aparece aqui no fim? A caneta não me levava mais a lugar algum que tivesse importância. Que figura é essa? Metáfora? Também é metáfora. Mas quando a gente diz a caneta me leva, além de ser uma metáfora, essa ideia figurada, né? Quando eu dou vida a um ser que não tem vida. Eu faço esse ser agir como se fosse uma persona, uma pessoa. Personificação. Personificação ou prosopopeia. Tá? Terminou o nosso horário, né? Então, bons estudos para quem fica em recuperação e para quem não fica, continuem. Leiam já o próximo capítulo, isso aqui para todos, o Campeonato Juvenil de Boxe. Leiam a Winzig aqui, o livrinho, né? A historinha dele, que ele criou. E esse capítulo vai até a página 281. Tá bom? Quem estiver estudando, vai estudando. Henrique, não, tem aula na semana que vem. Não sei que dia é a prova. Deixa eu ver. Bom, daí a gente vai receber o bilhete, né? Com os dias das provas. Não, mas quem não ficou em recuperação são nós. Para quem não ficou e não vem mais, continuem a leitura do livro, pelo menos vão até o fim, para não deixar o negócio sem terminar, tá? Porque agora também é a parte mais histórica, tá? Tá bom. Beijinhos. Para quem vai de férias, boas férias. É nóis. Obrigado por esse ano. Tchau, prof. Obrigado pelas aulas. Obrigada. A gente vai se falar, né? Sim. Tchau. Tchau.